Por isso que eu falei das duas linhas, uns que creem que João Batista foi o último e outros que creem que os últimos foram os discípulos que escreveram o Novo Testamento. Mas aí você tem que escolher. Você não pode ficar com os dois. Ah, o Novo Testamento é válido, sim, Deus revelou para os apóstolos, para os irmãos aqui no Novo Testamento, o Novo Testamento, mas João Batista foi o último, então não é. Então não foi o último. Decide, tá? Porque não faz sentido. Olá, pessoal. Hoje vou continuar no tema sobre os profetas do Novo Testamento. Eu recebi vários comentários, eu queria ler alguns aqui, mas esse vídeo não vai ser o último. Eu pretendo fazer outros vídeos porque tem muita pergunta sobre esse tema. Não é tão simples assim. Por quê? Porque as pessoas questionaram algumas coisas, alguns completamente ignorando o que eu falei no primeiro vídeo. Se você quer assistir, não assistiu o outro vídeo, por favor, assista o primeiro vídeo e assista o vídeo todo antes de comentar. Presta atenção no que eu falei e argumenta em cima do que eu falei, né? Porque as pessoas, algumas comentam assim, parece que não assistiram mesmo e não estão nem aí para observar o que está escrito. Eu vou mostrar para vocês vários profetas no Novo Testamento. Agora, os textos mesmo, onde estão sendo chamados de profetas, tá? Esses irmãos. Por quê? Muitos argumentaram o seguinte: não, olha só, existe não o profeta como no Antigo Testamento, existe o dom de profecia, né? Porque no Antigo Testamento existia o profeta de função e no Novo Testamento tem o dom de profecia, não o profeta. Eu entendo essa visão, mas não concordo e vou mostrar para vocês o porquê. É claro que depois do Novo Testamento você não vê os profetas da mesma maneira como agiam no Velho. Existem algumas diferenças, sim. Mas não quer dizer que não são chamados de profetas, são ainda profetas e são chamados de profetas, e eu vou mostrar os textos para vocês. Você vai negar que está escrito fulaninho profeta no Novo Testamento? Então a gente vai ver isso hoje, tá? Para você não ter dúvida mais. Pode ser que a gente discuta aí com relação à diferença de como agia o profeta no Antigo e o profeta no Novo. Eu concordo que de Efésios 4, quando você vê que Jesus, subindo ao céu, deu dons aos homens, apóstolos, profetas, ou seja, isso depois que Jesus ascendeu aos céus, ou seja, depois de João Batista. Né? Você concorda que Jesus ascendeu aos céus depois de João Batista? Pois é. Jesus deu dons aos homens, está escrito em Efésios 4. Vai negar também? Ah, mas é dom de profecia. Deu dons aos homens. Apóstolos, profetas, pastores, evangelista, mestre. Se você chama alguns de pastores, você chama alguns de mestres, você chama alguns de evangelistas, por que essa dificuldade de chamar também quem tem dom de profecia de profeta e que tem dom de apostolado de apóstolo? Ah, mas o que é o apóstolo? O apóstolo é enviado, o apóstolo é missionário. Hoje em dia é uma questão cultural, né? Cultural da igreja, que acostumaram a chamar os que têm dom de apostolado de missionários. Aqueles que vão levar a palavra em outros lugares e que vão estabelecer igrejas ali, ou seja, igreja não instituição, tá? Igreja, ou seja, pessoas, uma comunidade. Isso é um apóstolo. Ah, mas não é apóstolo igual os 12 apóstolos. Não, nem Paulo era. Né? Em Atos nós vemos também outros apóstolos além de Paulo, tá? Mas isso aí fica para outro vídeo.
Aqui a gente está falando de profetas, ok? Então, quando a gente fala de profetas, eu vou ler alguns comentários e vou pegar também os textos onde esses profetas, chamados profetas, estão no Novo Testamento, tá bom? Então vamos lá, eu vou pegar aqui o meu vídeo e vou ler alguns comentários aqui que foram bem interessantes. O irmão Lizardi disse assim: dessa vez discordo, minha irmã. Veja, entendo também que o ministério dos profetas foi até João Batista, porém não impede de Deus usarem profecias. O dom que Deus dá a muitos, como pessoalmente já vi, mas em Efésios 4 diz também que Deus chamou para alguns de apóstolos. Tem apóstolos? Ele pergunta, tem apóstolo? Tipo assim, ele já usa a premissa de que não existem apóstolos. Meu filho, se não existissem apóstolos, então o que Jesus deu aqui? Dom de apóstolo para quê? Jesus deu dom de apóstolo para quê? Não entendi. É o que eu digo. Como alguns argumentaram que não é a questão do título, ou seja, a função, título, mas não é título, meus irmãos, é o dom. Você reconhecer alguém que é profeta, ele não precisa levar o título de profeta, ele não precisa simplesmente ir lá todo posudo e colocar um cartaz e falar assim, eu sou profeta. E aí você chama, o profeta fulano. Não precisa isso, meus irmãos. Qualquer irmão que não tem título nenhum e você reconhece nele o ministério de profeta, você não precisa a partir de hoje então chamá-lo profeta fulano, não precisa. Mas nós entendemos que são profetas, mesma coisa pastores. Tem muito pastor de título que não tem o dom de pastor, vocês sabiam disso? Eu já conheci pastores como título, ou seja, bispo, se fosse dar o título como deveria ser e como é na Bíblia, seria bispo, não seria pastor. Pastor é dom, entendeu? Bispo é o título. Então, o título, o cara tá lá como pastor de uma igreja. E ele tem o título de pastor. Ninguém chama ele pelo nome, só de pastor fulano. Você tem que colocar pastor fulano. E eu conheci muitos que não tinham, na verdade, o dom de pastor. Tinham o dom de evangelista ou tinham o dom de mestre, sabe? Eu conheço pastores também que têm o dom de apóstolo ou o dom de profeta. O que é o dom, gente? Ministério. Aquela pessoa, ela tem dons do Espírito que combinam com o ministério que Jesus deu. E ele vai usar, segundo aquilo que Deus deu, né, o seu ministério. Mas o título na instituição, no sistema, não tem a ver. Às vezes não tem a ver. É claro que deveria, né? A gente deveria entender o dom que a pessoa tem, os dons que a pessoa tem, antes de colocá-la como função, né? Com a função em uma igreja, tem que estar de acordo com os dons e ministério que a pessoa tem, na verdade. Tem muitas pessoas que têm o dom de pastor, mas não tem o título de pastor. Mas tem o dom de cuidar de outras pessoas, entende? Então a questão aqui não é título, ok? Quando a pessoa se orgulha e coloca o título, eu sou o apóstolo, eu sou o profeta. Gente, não. Não. Quando você entende que aquilo é um ministério, você não precisa se ensoberbecer por causa de um título, tá? Mas somente se preocupar em exercer aquilo que Deus te deu, o dom que Deus te deu. Seja dentro de uma igreja ou seja fora, tá? Entendeu? Mas isso não muda o fato de que são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres,
quando a pessoa entende realmente qual é o seu ministério, ok? Independente do sistema que a pessoa está, da instituição religiosa que a pessoa está, não importa, você tem que exercer o seu ministério sem encher a boca e falar, eu sou profeta fulano de tal. Não, tá? Ok? Agora, vamos lá. O Lizardi diz aqui ainda, então profetas é também quem é porta-voz, instrumento de Deus para falar algo. João Batista foi o último, porque a palavra ainda estava sendo fundamentada. A Bíblia passou a ser a palavra de Deus e o fundamento da igreja, os apóstolos suficientes. Peraí, tá vendo a contradição? Isso aqui é por causa do calvinismo. Preste atenção. João Batista foi o último. Se ele foi o último, por que então o Novo Testamento, como que ele foi escrito se João Batista foi o último? Ele diz, porque a palavra ainda estava sendo fundamentada. Pois é, João Batista morreu, Jesus, né, exerceu seu ministério, e depois de Jesus, Jesus deu autoridade aos discípulos e desceu o Espírito Santo sobre a igreja, e o Novo Testamento foi escrito. Peraí. Então, João, evangelista, quando escreveu o Apocalipse, ele não era profeta? Paulo, quando escreve sobre os últimos dias, ele não é profeta? Pedro também escreve sobre os últimos dias, ele não é profeta? Porque João Batista foi o último, então acabou. O Novo Testamento não vale mais? Porque se essa palavra ela é dada de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, isso é o papel do profeta, transmitir a mensagem de Deus direta para nós. Se todos os que escreveram o Novo Testamento não são profetas, então essa palavra não é de Deus. Porque se o João Batista foi o último, o Novo Testamento não tem validade. Se o Novo Testamento tem validade, João Batista não foi o último. Entendeu isso? Por isso que eu falei das duas linhas. Uns que creem que João Batista foi o último e outros que creem que os últimos foram os discípulos que escreveram o Novo Testamento. Mas aí você tem que escolher. Você não pode ficar com os dois. O Novo Testamento é válido, sim. Deus revelou para os apóstolos, para os irmãos aqui no Novo Testamento, o Novo Testamento, mas João Batista foi o último. Então não é. Então não foi o último. Decide, tá? Porque não faz sentido. Tem um irmão aqui, pastor Sidney Carvalho, disse, antes eram profetas, mas hoje é o dom de profecia. O dom de profetizar é pregar a palavra como ela é, meu humilde comentário. Então, pregar a palavra como ela é, não é dom de profetizar, é dom de mestre. Ou seja, ser honesto com o que já está escrito. Eu não estou revelando nada, eu estou ensinando, transmitindo aquilo que já está revelado. Então, é o dom de mestre. Não, ou, no máximo, se eu estou evangelizando, é o dom de evangelizar. Evangelista, né? Apóstolo também transmite aquilo que já está escrito. O profeta, ele não é só para revelar, ou seja, a escritura. O profeta, ele vai exortar. Deus revela algo íntimo da tua vida e o profeta vem igual o Natan com Davi. Deus vai lá, revela para o profeta vai lá e exorta e chama ao arrependimento. Entende? O que isso tem a ver? Não é nova revelação da escritura. Ele vai usar a escritura, né? Óbvio, porque nenhum profeta vai sair da escritura. Todos eles concordam, certo? E a própria palavra diz, Paulo fala que os profetas estão sujeitos aos profetas, ou seja, o profeta diz algo que Deus mandou ele dizer para a igreja,
algo específico ou algo para a nação. Ele não está escrevendo um novo cânon, ele só está revelando algo específico para alguém. Uma mensagem que Deus quer dar para alguém. Ah, mas a Bíblia é suficiente. E Ágabo, quando revela para Paulo o que ia acontecer com ele? Hoje em dia isso acontece muito. Um profeta chega e fala: olha, eu tive um sonho, eu tive uma visão, ou Deus me revelou algo sobre a sua vida. E aí? Não é profeta? Ah, mas é diferente. O dom de profecia é diferente dos profetas do Antigo Testamento. Como é que Deus falava com os profetas do Antigo Testamento? Vamos ler lá, aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. O que é profetizar? Transmitir uma mensagem recebida por Deus por meio de revelações, revelação direta, né? Por meio de sonhos ou por meio de visões. Não é só no Novo Testamento isso. No Velho também era assim, da mesma forma, igualzinho. Igualzinho. Vamos ler Números 12, versículos 6 ao 8. E disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer. Ou em sonhos, falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. Você vê que o Senhor está dizendo que fala com Moisés face a face. E ele vê a semelhança do Senhor. Ou seja, Moisés conversava com Jesus assim, ó. Jesus aparecia para ele, tá? Então Moisés não falava com o Pai face a face, falava com Jesus, né? Então essa era a diferença de Moisés para os outros profetas. Os profetas no Antigo Testamento também recebiam revelação direta, recebiam sonhos e visões. Daniel, mesma coisa. Todos os outros profetas, né? Então vamos lá. A Kátia Ferreira disse assim: amiga, venha para o Brasil para ver o que está acontecendo. Por isso que muita gente não está mais acreditando em profetas. Eu entendo isso perfeitamente. Eu já vi muito falsos profetas, né? Já vi muito, não só no Brasil, aqui na Europa também. Já vi falsos profetas. Já vi falsos profetas virem lá dos Estados Unidos para profetada, né? Então isso não é exclusividade do Brasil. A gente entende a bagunça que está nesse nosso no período que nós estamos vivendo hoje. Mas isso não pode simplesmente fazer as pessoas deixarem de acreditar no que está escrito na palavra. Aí tem aqui, ó, o Josué Moura disse assim: o texto de Hebreus diz claramente que o ministério profético acabou. Não diz. Não diz que acabou. Diz que antigamente o Senhor falava pelos profetas, agora está falando pelo Cristo, pelo seu Filho. E acaba aí. Não acrescente ao texto que ele não está dizendo, tá? Não precisa acrescentar ao texto nada do que ele não está dizendo. Ele está falando de Jesus em Hebreus 1. Havendo antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, verbo passado. E nos falou nesses últimos dias pelo seu Filho, presente. No passado, Deus falava pelos profetas. Agora o texto está dizendo a nós, nesses últimos dias, tem falado pelo seu Filho,
que é Deus. O último profeta foi João Batista. Jesus deixou a sua palavra e a maior profecia. Paulo não era profeta, nem João e nem os outros apóstolos. E o que existe hoje é dom de profecia. Ai, meu Deus. Primeiro, vamos lá. Se você diz que Hebreus está dizendo que Jesus, nesse presente, Deus falou através do Filho, Jesus, pronto. Então não tem mais profetas. É verdade, Deus falou através do Filho, muito bem. Só que aí, meu querido, depois o que acontece aqui, ó? Efésios, capítulo 4. O Filho, o que ele fez? Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Deus falou através do seu Filho. E depois o próprio Filho deu dons aos homens, deu autoridade aos homens para continuar fazendo aquilo que ele estava fazendo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra, aquele que desceu e também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas, e ele mesmo, Jesus. Deus falou através do Filho nesses dias, sim, aí depois Paulo completa, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas. Ele não está falando aqui de dom de profecia, está falando de profetas. Está escrito profetas. Ah, mas é dom. Sim, é dom de Jesus. Porque se Deus falou através do Filho, mas o próprio Filho que diz, é-me dada toda a autoridade, todo o poder no céu e na terra. Ide, fazei discípulos, lembra? Ele dá autoridade para os apóstolos e depois ele promete o Espírito Santo. O Espírito Santo desce sobre todos, e aí que está a diferença do profeta do Novo Testamento para o profeta do Velho Testamento. Porque no Novo Testamento, o Espírito Santo desce sobre todos. É diferente do que tinha no Antigo Testamento. No Velho Testamento, o Espírito estava sobre alguns. Mas agora está sobre todos aqueles que creem em Jesus. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Ou seja, não acabou. Ah, Jesus veio, falou, acabou. Pronto. Não acabou. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Ou você acha que o corpo de Cristo já foi edificado? Você acha que o corpo de Cristo já está edificado? Essa bagunça que está na igreja? Ainda não, meu filho. Ainda tem muito para se trabalhar no corpo de Cristo. Essa igreja que ainda precisa crescer, né? Amadurecer em Deus. Você acha mesmo que já acabou? Não acabou. E por isso que o próprio Jesus, ele deu dons aos homens. Alguns para profetas. E cada um, porque Paulo, ele está dizendo aqui, ó, no começo, ele fala assim, ó, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos nós. Sabe o que Paulo está dizendo aqui em Efésios 4? Que o Espírito Santo é sobre todos na igreja, claro, aqueles que têm realmente, né? Aqueles que têm o Espírito Santo, que são do Senhor, tá? Esses, cada um vai receber um dom. Quer dizer
que se numa igreja, por exemplo, tem lá o pastor e tem as pessoas na igreja, cada pessoa, cada membro do corpo de Cristo tem um desses ministérios aqui. Cada um, qual é o seu? Qual é o seu dom? Ah, não, apóstolo não existe mais. Às vezes você tem o dom. Tem missionários que vão levar o evangelho para outros lugares e fundar igrejas e fundar uma comunidade ali. Esses são apóstolos. Vamos chamar as coisas pelo seu nome. Vamos parar com essa frescura. Quem é que disse que não existe mais apóstolo? Que frescura é essa? Isso não é título, isso aqui é dom. É dom. Profeta. Quem profetiza é o quê? Quem profetiza é o quê? Ai, não tem o título. Cara, nem precisa chamar ele de profeta, mas você tem que reconhecer que é profeta. Ah, mas é o pregador. Não, o pregador ele pode ser mestre, ensinando a palavra. Ele não precisa ser profeta para isso, não. Porque a pregação da palavra é obrigação de todos, tá? A pregação da palavra é obrigação de todo crente, independente do dom que você tenha. Você não precisa ter dom de profecia para pregar a palavra, não. Você pode pregar a palavra sendo apóstolo. Você vai pregar a palavra sendo evangelista. Você vai pregar a palavra sendo pastor. Esse negócio de profetizar e pregar a palavra, isso é conversa. Você sim pode pregar a palavra debaixo de um espírito de profecia. Ou seja, com o dom de profecia, sim. Mas isso não quer dizer que todo mundo que prega a palavra é dom de profetizar. Isso é conversa. Vamos entender cada dom e a ação deles. E vamos parar de negar o que está escrito. O Senhor deu os dons para aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos nós cheguemos à unidade da fé, não chegamos ainda, e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, não chegamos ainda. Ou a gente já está perfeito, todo mundo, já estamos na estatura do homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, ainda não, né? Pois é, se ainda não chegamos à estatura completa do corpo de Cristo, então ainda temos necessidade desses 5 ministérios sendo ativos. Independente do título que você quiser dar para a pessoa, você tem que reconhecer o dom, o ministério, e não negar a escritura, porque não faz sentido. Vou deixar para a próxima vez, a gente vai discutindo um pouco mais sobre isso, tá? Eu vou colocar só alguns textos aqui para vocês. Eu vou pegar aqui um versículo só para você meditar. Como esse versículo tem muitos no livro de Atos, muitos. Todo o capítulo tem. Eu vou pegar um aqui só para você meditar, tá? Nessa questão, e eu vou deixar para vocês me responderem o que vocês acham, tá? Lucas, que foi o escritor de Atos, será que ele estava delirando? Chamando as pessoas de profeta toda hora? Ágabo profeta, né? Ananias profeta, Judas, Silas profeta. Nossa, quanto profeta, como assim? Olha aqui, Atos 15:32, e depois Judas e Silas, que também eram profetas, que também não eram únicos, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. A profecia é para exortação, consolação e edificação. Judas e Silas, que também eram profetas. E agora você vai me dizer por que essas pessoas são chamadas de profeta? Não devia chamar, né? Devia dizer, não, é só dom de profecia. Não pode chamar eles de profetas. Vamos, então,
ler. Depois eu vou fazer uma lista para vocês de todas as partes e todos os textos aonde tem aí todos as pessoas que são chamadas de profeta no Novo Testamento. E aí você vai negar que existe profeta no Novo Testamento, então você faz assim, fica com o velho. De Atos para frente, ignora tudo, né? Porque tá errado, né? O Lucas escreveu errado aqui, não pode. Então, comenta aí para mim, o que você acha disso? E a gente vai continuar lendo outros comentários e comentando um pouquinho mais sobre isso, porque esse tema eu acho que é realmente muito importante, gente. É realmente muito importante. Tem pessoas que não estão entendendo a diferença entre dom, ministério e título. Estão fazendo confusão. E também não tem discernimento para discernir quem é de verdade, verdadeiramente profeta de Deus e quem é falso profeta. Vamos ter também buscar do Senhor discernimento. O Espírito Santo dá se você pedir. Fica com Deus, pessoal. Até a próxima.